o palhaço no meio da rua. O raio ao sol suspende a lua. Olha o palhaço no meio da rua. Chegou novamente. Chame seu pai, sua mãe, sua gente. O circo chegou novamente. Chame seu pai, sua mãe, sua gente. O raio ao sol suspende a lua. Olha o palhaço no meio da rua. O circo possui uma importância histórica e cultural profunda, como manifestação popular do Brasil, sendo um dos mais antigos meios de entretenimento do país. Ele atravessou gerações, mantendo-se vivo e relevante, mesmo diante das transformações sociais, tecnológicas e culturais. Sua origem itinerante permitiu que alcançasse as mais diversas comunidades, inclusive aquelas afastadas dos grandes centros urbanos, democratizando o acesso à arte e ao espetáculo. A imagem do Senhor. Quem tem uma mãe tem tudo. Quem não tem mãe não tem nada. Eu, como não tenho mãe, aproveito a mãe dos camaradas. Gostou? Adorei. Aí. Canta outra? Canta outra aí pra gente? É noite escura, oiaiá, acende a vela. 7 coroas, bamba na favela. Lá vem a lua saindo por detrás daquele morro. 7 metros de linguiça correndo atrás de um cachorro. Acende a vela. Quantos anos em Jaboatão? Pode falar. Eu conheço Muribeca há 50 e poucos anos atrás. Veio morar aqui. Essa barreira que tem aí, ela era lá na frente, onde é aquelas O que é que te barraquinhas. trouxe pra Muribeca? Não, vim trazer meu circo aqui, pequenininho, lá de frente às ruínas. E quando a mãe do rapaz morreu aqui de véu, aí eu fui embora, né? Depois eu vim com o circo novamente. Aí armei ali de frente à igreja. Mas não tinha muita casa, não tinha... O vento tinha levado minha lona. Aí eu digo, não, para Muribeca, que é cabível, o circo porque é pequeno. É bom morar aqui em Muribeca? Eu morei 2 anos embaixo do pé de azeitona, que tinha aqui. No dia que eu cortei essa azeitona, ela chorou. Porque quando eu vim morar aqui, não tinha casa aqui muita. Depois foi aumentando e a azeitona... ainda essa azeitona sujando a rua com esse tal. Mas veio eu cortar esse pé de azeitona, eu chorava muito. Não vai cortar não, porque tá morando na casinha hoje, que eu peguei as tábuas do circo e fiz uma casinha, né? Aí ele ia cortar para fazer a casa do meu filho. Eu quero fazer meu museu. Ia cortar o pé de azeitona. E aí veio a Defesa Civil, começou a cortar os galhos em cima. E quando cortou no meio, aí a água disse, estou aqui. E a minha filha tem a foto tá por aí, o vídeo. Ela filmou tudinho. Né? Que ano você veio pra Muribeca? Eu vim para Muribeca em 1984. 84 para 85. Aqui eu dei muitos cursos, aqui, federal. Eu dei um curso aqui de Dona Ruth Cardoso para 45 jovens aqui. Eu dei. E tudo com diploma assinado por ela. Porque eu creio que a presidente não era Fernando Henrique, não era Dona Ruth. E os jovens aqui aprenderam muita coisa. Muitos ainda hoje trabalham com o documento que eles tinham direito. Mesmo que ele fosse assim, para qualquer uma firma, e não soubesse aquilo ali, mas tinha que arrumar um canto para ele colocar. O curso ainda vai sair.
Bem, aí o carro anunciou, né? Minha mãe olhou logo pra mim, né? Como quem diz, você não vai, né? Eu disse, não vou não, mãe. Mas se você tapei minha mãe, coloquei minha irmã aqui, e minha irmã sempre chorando, chorando, chorando. Ô menina pra chorar, viu? Nesse dia ela tirou mesmo. Aí eu fui, tapei minha mãe, arrodeei, de tamanco mesmo, vestidinho de chita. Aí fui pro circo. Quando chamou as meninas pra eu me sentei, entrei por debaixo do arame, entrei por debaixo do pano, ninguém de baixo, estava todo mundo cego. Aí eu me sentei na bancada e fiquei lá. Quando chamou as meninas, eu me apresentei. Aí trouxe a menina, botei também no palco, ali sentadinha. Aí na hora que eu fui cantar, aí o circo veio abaixo de vaia. Tudo aquilo que eu fazia saiu naquela hora da boca, que eu era discriminada daquele pessoal. Muita discriminação. Aí eu fui pedir ao locutor para que eu pudesse dar uma palavra. E aí ele me deu o microfone. Aí eu fui e disse. Eu também já usei sapato colegial. Eu já usei meia de seda, porque eu tinha pai. E que Deus conservasse sempre ele com os pais deles, para que ele não tivesse na situação que ele estava. E se eu ia para Maré fazer isso que vocês estão dizendo, é para que meus irmãos não vá na casa de ninguém pedir uma colher de açúcar. Aí o circo veio abaixo. De palmas já ganhou. Eu digo, não. Eu não ganhei nada, eu não cantei. Como é que eu ganhei? Aí o locutor disse, ó, ainda é egoísta, viu? Aí eu senti quando ele disse isso. Aí eu cantei. Você vai cantar o quê? Eu digo, eu vou cantar a música de Vicente Celestino. Cantei até a canção, tango, tudo comprido, né? Aquelas besteirinhas de hoje. Aí eu abri a boca e cantei. Posso cantar? Disse um camponho a sua amada, minha idolatrada, digas o que quer. Por ti vou matar, vou roubar, embora a tristeza me causes, mulher. Provar quero eu que te quero, venero teus olhos, teu porte e teu ser. Mas diga tua ordem, eu espero, por ti não importa matar ou morrer. E ela disse ao camponha brincar, é verdade, tua louca paixão, parte já e pra mim vai buscar de tua mãe o inteiro coração. A correr o camponho partiu, como um raio na estrada sumiu. E sua amada, qual louca ficou, que a chorar na estrada tombou. Chega a chupana, o camponho, encontra a mãezinha, ajoelhada a rezar. E rasga-lhe do peito o demônio, tombando a velhinha aos pés do altar. Tira do peito, sangrando, da velha mãezinha, o inteiro coração. E volta a correr, proclamando, vitória, vitória, tem minha paixão. Mas em meio da estrada caiu, e na queda uma perna partiu. Em distância saltou-lhe da mão, sobre a terra o inteiro coração. Nesse instante uma voz ecoou, magoou-se, pobre filho meu. Vem buscar-me, filho, aqui estou. Vem buscar-me, que ainda sou teu. Aí o circo veio abaixo. Aí o circo veio abaixo. Já ganhou. E eu ganhei o corte de tecido. E minha mãe chorando em casa.
Porque nesse tempo eles usavam os alto-falantes em cima dos mastros. E minha mãe escutou, e era chorando em casa. E eu disse àquela menina que não fosse para o circo, ela foi. Aí quando eu cheguei com o corte de tecido correndo de mundo afora, o sapato não deu no meu pé, mas trocado por outro. Aí, mas eu não vi o meu mundo naquele circo. Eu fiquei com a entrada franca, tudo, mas não vi o meu mundo. Depois o circo foi embora e eu fiquei no meu dia a dia. E quando foi no outro ano, no mês de maio, minha mãe abre a porta, tinha um macaco deitado lá dentro da cozinha dela. Aí, esse macaco ficou quietinho lá, e minha mãe com medo. Mas isso aí, o pessoal disse, Bahia, isso aí é o macaco do circo que fugiu. Tem um circo aí, bem na minha rua, na Vila São Miguel, na 9ª rua. Aí minha mãe aí eu fui logo pra lá, logo entrou no circo, que o macaco estava na minha casa. Ela mandou buscar e a gente ficou com a entrada franca no circo. Aí chega o mês de maio com as Santas Missões. Aí chega um padre batizando, crismando as crianças que não eram crismadas. E eu não era crismada. Então eu pedi a dona do circo, a senhora me crisma, eu não sou crismada. Ela disse, sua mãe deixa? Eu digo, deixa, eu já falei com ela. Eu não tinha falado com a minha mãe. Eu menti. Aí ela foi, comprou logo meu vestido, meu sapatinho. Aí no outro dia ela me entregou. Porque a Santa Missão era no domingo. Aí na sexta-feira ela já me entregou. Aí eu cheguei com isso em casa. Minha mãe, você arrumou isso aonde? Eu digo, minha mãe, a dona Silva vai me crismar. Minha mãe vai ser rica, minha mãe. Que rica que nada, menina. Eu vou, mãe, você é artista de circo. E ela disse, você chamou o pessoal que não conhece. E minha mãe, é tudo família ali. A senhora não viu que é tudo família? Aí, tudo bem. Quando é no dia 29 de maio, aí, ela anunciou o último espetáculo. Eu disse, minha madrinha, peça a minha mãe para ir embora com a senhora. Essa sua mãe deixa? Eu digo, deixa. Aí ela foi e pediu. Aí minha mãe disse, eu não dei meus filhos a ninguém. Fiquei viúva com 5 filhos, não dei a ninguém. Eu não é a minha mais velha, meu esteio que eu vou dar. Ela disse, não, mas eu não quero ela para mim, não. Eu quero para ela ser artista. E a senhora está cortando a carreira dessa menina. Aí foi a gota que faltava para encher o copo de água. E a minha mãe disse, eu disse, minha mãe, a senhora quer cortar a minha carreira? A senhora quer ter um futuro pela frente. Eu queria estar subindo aqueles aparelhos. Sendo que o artista de circo, quando ele arma um aparelho, ninguém pega mais para não tirar ele do local que ele deixou, para se apresentar à noite. Aí eu queria estar subindo aqueles aparelhos. Aí então, ela disse que eu tinha um futuro pela frente. Eu digo à minha mãe, eu não aguento mais, só que eu cortar minha carreira. Eu disse, minha filha, você quer ir embora com o circo? Eu digo, não é isso, mãe, é que eu não aguento mais tanta dentada de siri, mãe. Corte de ostra. Uma vez eu levei um corte de ostra, que ela mesma que curou. Ela mesmo que curou, que foi de lado assim no meu pé, ela mesmo que curou. Ela torrou a ostra, pisou todinho para deixar o pozinho e colocar no corte. Porque nem mercúrio eu não podia comprar. Então isso aí me dava tristeza, de eu ver ela com fome para dar de comer para nós. Eu também não comia porque ela não comia. Aí a minha madrinha disse, ela disse, tá minha filha, vem embora com o circo lá. Não é sua mãe que vai cortar sua carreira, não. Também não arrumei nada eu tinha para levar. Só que a minha madrinha comprou. Ela disse, olha, não vou garantir a senhora todo dia. Mas aonde eu estiver, de 15 em 15 dias, a senhora vai no correio, buscar uma carta que tiver lá, com seu nome, que tem um negócio dentro para a senhora se manter com suas crianças. Então, de 10 anos, eu já comecei a sustentar a minha família. Eu preciso que assista o espetáculo. Eu vi a menina fazendo contação. Aí eu disse que ia ser melhor do que a Carmen no meu eu. Não só ninguém, disse pro meu eu. Eu vou ser melhor que essa menina. Então foi isso que me fez eu estar também
porque eu queria ser contorcionista. Eu queria fazer aquilo ali. E no circo da minha madrinha, eu aprendi, ninguém me ensinou. Foi tempo que esse pessoal foi embora, que artístico sempre arruma um contrato melhor e vai embora. E eu fiquei. Aí eu fui fazendo contação, aprendendo contação. Minha madrinha também deu um suporte a mim, ensinando algumas posições. E eu me tornei a melhor contorcionista pernambucana. Os jornais publicaram. Aqui tá. Vai aparecer muito aqui na imagem. Stephanie, dá umas varridinhas no brilho que tá embaixo do olho dela. Vê se pega o pincelzinho, acho que tá lá naquele móvel. Aquela vassourinha, como se fosse o de cílio. É um lápis que tem ele. O sinalzinho. Não é o brilho. Embaixo do olho dela, o de lá. Sim, não cortei não, tá, gente? Tô gravando também. O de lá. É embaixo, embaixo. Aí. Aí, agora. Pronto. E agora é do lado direito também. Mais pra baixo um pouquinho. Aí, pronto aí. Eita, só mais um aí. Onde tu tava mesmo? Ficou ainda? Ficou. Ainda tem. Onde tu tava? Aí. Foi. Obrigada, Sérgio. Tô com pena da senhora. Vá pra ela dar uma banadinha. Continuando. Sim, aí a menina do circo chamava como? Linda Moreno. Aí eu disse, vou dar meu nome de Índia Morena. Que era para chamar Margarida Alcântara. Aí eu digo, eu quero meu nome de Índia Morena. Primeiro porque eu sou descendente de índio, e segundo, eu tenho os cabelos grandes, de franjinha. Parecia uma índia, me chamava também de Indinha, né? Porque eu parecia uma Indinha e eu botei o nome de Índia Morena. Eu sempre temi levar uma vaia. Essa vaia eu sempre temi. Por quê? Porque eu tinha medo de levar uma vaia. Agora na queda eu não tinha medo. Porque eu desafiava. Gostava de estar me jogando do trapézio e ver meus cabelos para lá e para cá. Entendeu? E ali eu não aprendi só o trapézio, eu aprendi a escada de ombro, a escada de pé, aprendi a escada 7. Que a escada 7 é uma escada que coloca o homem, coloca aqui no ombro. Tem a escada e ela vai assim, com o trapézio. Ela é assim, ó, a escada. Aí aqui já tem, que bota o trapézio aqui, vai fazer as posições. Você vê o equilíbrio, daqui para cá. O circo é como na vida. Palhaços, trapezistas, equilibristas e mágicos do circo. Riem, vibram e amam. Às vezes choram e se desesperam. Eternos personagens. Mesmo nos dias mais cinzentos, quando tudo parece sem esperança, quando as lantejoulas perdem o brilho, a gargalhada não tem eco, somos obrigados a vestir nossas máscaras e fantasias para mais um espetáculo. A vida dos saltimbancos é instável, cheia de conflito. Se depara com verdades duras para serem aceitas e resiste ao extermínio. E perambulando ele faz amigos, isso é o mais importante. E quando menos se espera. Muitos amigos já morreram no trapézio e no globo da morte. Mas o risco faz parte do jogo. E às vezes o jogo, a sorte vira e o jogo também continua. E eles continuam apostando e o espetáculo se cessa. E quando menos se espera. Surge entre edifício das superavenidas, mas empanada de circo. Circo, para as crianças, é a concretização de um sonho. Para o número reduzido de adultos, é a nostalgia dos tempos perdidos. E para os homens sérios, é um trambolho no meio da rua, desprovido de qualquer significado. Mas para o artista,
é a única razão de existir. Desta maneira, como num passe de mágica, dispensando o cenário, todos estão prontos para gritar. Hoje tem espetáculo, tem esse Senhor. O circo e eu, circo, completa hoje 71 anos que eu te pertenço. Tu és o meu mundo. Com a tua coberta de nalha ou de pano, mesmo assim és o meu mundo. Também se a tua capa protetora, eu sou tua. Tu és meu pai, minha mãe e meu marido. És minha família. Quantas vezes doente, sem força, fraca, enfrentei o teu picadeiro. Circo, tua arquibancada é uma sala de visitas. Tuas cadeiras servem de sala de reunião. Teus mastros são teus vassalos. Teus mastaréus são teus convidados de honra. Teus paus de roda é a tua segurança para que tu possa resistir. Teus tornos e telas arma teu palco, que é o leito dos artistas. Tua cortina é teu mosqueteiro. Tua coberta é teu telhado. Tu és um palácio onde eu vivo com alegria. Teus artistas são teus filhos. Tu és meu rei. Eu sou tua escrava. Muito obrigada, Circos Bombeiros, onde eu passei minha infância, minha mocidade. Eu estou enfrentando a minha velhice, com mágoas, alegrias, dores e tristeza. Não me abandone, circo, pois eu te amo e serei sempre tua. 1000 beijos, dessa que muito te quer, Índia Morena. Valeu! Você sabe que eu está no livro lá? Como foi que você entrou no circo? Olha, o circo foi uma coisa que eu entrei nele, porque conheci Dona Índia, né? Aí nós fomos trabalhar no grelão do circo, era de Amaral. Aí Amaral pegou o circo e passou pra gente, né? Lá vai. Aí eu disse, agora, o circo a gente tem o som. Se eu for falar pro meu pai, papai, eu tô com o circo e queria que o senhor comprasse uma máquina pra mim, uns caixas, um microfone. Rapaz, tu é doido, aquela mulher está no precipício. Não, mas eu vou. Se der Deus, não der, a gente se separa. Entramos dentro do Café dos Artistas, começamos por ali, eu e ela, com os artistas, né? Os donos de circo. A gente fundou uma associação. Porque o público da prefeitura queria ser um tanto, queria se mostrar na frente da gente. Bora inventar uma associação. Mendes, não sei se tu conhecia Mendes. Mendes tinha estatuto na mão, que era dentista, que fazia próprio de chapa. Morava lá ali em Piedade. Aí Mendes, toma, meu, o estatuto da associação, bota pra frente. Aí me deu esse estatuto. Fez uma eleição, ganhei, passei meu cartório. Quando disciplinar pro lado da gente, eu tenho que ter associação. Isso agora não vai querer mandar na gente aqui. Aí tudo começou a clarear, né? Aí ela vai, ia lutando. Vim para aqui 3 vezes com meu circo, com pano de roda. Da quarta eu fiquei morando ali. A gente sofreu. Eu e Índia. O que você inventar, o que é sofrimento, foi ela. A gente morava dentro de um circo e quando chovia a gente ainda estava todo molhado. A gente dormia debaixo de um plástico preto para sobreviver. E eu estou na luta mais ela, né? Cavando buraco, armando um pano de roda e fui para frente. Fui para frente. Quando eu aprendi arte circense, aí eu disse, agora eu vou ser secretário. O que é secretário, meu Deus? Eu explico, o secretário é aquele cara que anda com a pasta, chega na cidade, vai falar com o prefeito fulano de tal. O prefeito tem um circo assim, eu preciso de armar aquilo, você vai me dar condições, eu estou sem nada. Eu arrumo um caminhão para meu circo secretário. Porque a situação do seu circo, ele chora a história, você consegue um caminhão, né? Para aquela cidade. E era duas pombalesas. Você como foi, então um dinheiro e foi buscar o palhaço Damelão dele, a família dele. Tá, com 2 caminhos. Quem me deu o som
daquele menino da organização, Gogóia. Me deu um carro de som, bota na frente do seu circo, faz seu espetáculo. Só agradeço a Gogóia. E como atrás de artista, né? Ela foi para outro, fez uma parte dos caneiros, foi embora. Depois saí para outro. Eu sei que com o pano de roda eu ainda ganhei um dinheiro bom. Porque o pano de roda chama atenção. O cara tem aquele negócio lá, todo de lado, todo coberto. O que é o pano de roda? É o circo que não tem coberta. É o circo bem aquele pano de roda. Só tem de lado, fechado. De lá a gente foi para Jaboatão, lote ali para Jaboatão, Engenho Velho. A gente foi tocando a vida. Até quando eu disse, Índia, eu vou ser secretário do meu circo. Não quero ninguém mais fazer secretário do meu circo. Assumi. Mesmo fazia, mesmo saí nos lugares falando com os prefeitos, com os delegados, com o juiz, com tudo. E ela cuidava na parte dos artistas. Chegou algum momento, pessoas querendo entrar no circo para ser artistas? Chega, né, meu amigo? O circo é uma chama de quem é circense. O cara que é circense, o circo chama ele. Ele atrai. Você pode até qualquer interior. O cara passou no ônibus, tem um circo ali. Mas no outro dia ele vem, ele já traz a bagagem dele. O circo é uma coisa viva, o circo é vivo. O circo é uma coisa que atrai você para andar com ele. Eu digo que o circo é um circo vivo porque eu sinto quando o circo está passando dificuldade. Não é a gente que passa dificuldade, ele sente a falta do público. Você botar um circo no lugar, se você não tiver um palhaço bom, o palhaço não vem mais. O circo está morto. A atração do circo é um palhaço e bom. Esse palhaço de comer pirão não, é um palhaço bom. Chama o público para dentro do circo. O circo só tem alegria quando ele está cheio. Então o dedo só quem brincando. Você sente aquela empanada subir. Anima. Vamos aplaudir para vocês agora, vem aqui no picadeiro, dançando rumba, mima! Mulher de 80 quilos de carne, eu digo, quer dizer, era coisa que era um espetáculo bom. Ixi, olha. Então, eu ando com pouco artista e muita arte. Não adianta a senhora andar com 10, 15, 20 pessoas sem ter arte. Pouca gente, muita arte. Um cara faz 3 números. Quem foram os melhores artistas que trabalhou com você? Índia Morena? Não, Índia é papel cabelo. Os artistas foram o finado Gamiloso, entendeu? Um palhaço bom. Gamiloso era o Índio Irati. Foi mais. E outros artistas melhores, Balabário, Perna de Pau. Mas só que eu conheci, era bom porque estava comigo. O circo tinha música também. Ah, claro, meu circo tem que ter uma bandinha. Quando era bandinha, era o sanfoneiro e o maracá, o zabumba e o triangueiro. Mas tem que ter. É que chamava o público. Você andar naqueles interior por ali, Palmares, tem que ter um sanfoneiro. Se não tivesse um sanfoneiro, o pessoal não ia. Reginaldo tem que cantar no meu circo 2 vezes por semana. Sábado e domingo. Os melhores dias eu dava ele. E Reginaldo? Reginaldo Rossi. Quando ele gravou, que subiu, ele não sabia nem que eu era vivo, estava vivo ou morto. Mas eu falei, não disse nada com ele, eu vou ser o quê? Mas ele viu que eu ajudei ele. Quando o Reginaldo gravou um sucesso que subiu, esqueceu de mim. Tá vendo? E outros mais que eu fiz por eles. Você se arrepende? Não vou me arrepender por quê? Eu não me arrependo porque Deus me deu melhor. Eu não perdi nada com eles, não. Eles que perderam comigo. Eu fiz aquilo por amor, pela necessidade do cara. Você imagina quantas lonas de circo eu já deixo de circo. Vou ter dos caras, não. Os caras não querem mais dar atenção a mim, eu vou estar atrás, não.
para lá, eu estou para cá. Quando é que ele bater na minha porta, se eu ainda continuar como presidente daquela entidade, eu não vou negar ele não, eu vou continuar fazendo. Para ele aprender, viver e respeitar o povo. Porque o circo, se você é de Pernambuco, você vai para onde? Tem mostrar sua arte aqui no Pernambuco, não é verdade? Vou procurar outro canto, vou procurar Pernambuco. Se você é daqui, você tem que mostrar sua arte aqui. Convidar o povo para prestigiar e dar uma oficina com eles. Ensinar. Nossa arte não morre não. Morre os artistas, mas a arte, o circo continua. E vai continuar isso? Vai continuar, eu tenho certeza. A gente que vai para outro mundo e ele fica aí. Agora, que vão ficar, você vai fazer o que a gente faz, né? Cuidar dele, porque o circo é vivo. O circo é uma arte viva. O circo sem ter ninguém, ele fica triste, aquele triste mundo dentro do circo. Quando tá cheio, fica animado. Né? A gente vê a lona batendo, o povo tudo animado, brincando dentro do circo. O circo é vivo. Vivo mesmo. É por isso que eu digo, eu não posso deixar o circo morrer. Não pode. Nem eu, nem índio. Índio não pode estar dentro do circo mais nunca. Tá? Mas ela tem que estar sentada numa cadeira vendo os espetáculos. Entendeu? Eu também estou ficando de certa idade, eu não tenho mais condições de tocar um circo, porque drobar a luna de circo, botar em cima do caminhão não é fácil não, velho. Minha luna era pesada. Depois que eu vim criar, como é que eu subia com a lona? Eu botava a escada na talba do caminhão, saía jogando tudo. Eu pedi obrigado a vocês, né, por essa oportunidade. Vocês vieram para aqui, para o que é o circo, mostrar como é que o circo vai, como é que o circo vai melhorar. Vocês estão vendo a nossa situação, nós estamos lutando para sobreviver e voltar ao circo. E eu tenho fé em Deus que eu vou voltar com o circo para vocês assistirem o nosso espetáculo. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Valeu. E aí, Jacques, fala um pouco como é que você começou no circo. Massa. Então, Pode dar origem. primeiramente eu tenho que falar que é através de meu tio, né? Eu venho de família de circo tradicional. Meu tio era circense, deixou de ser por causa da idade, mas ele começou bem cedo. Através dele, ele levou minha mãe. Minha mãe ainda fez parte de... Era a patine dele, ele arremessava a faca nela. E aí, com o tempo, ele apresentou pra gente, né? Então, quando eu falo pra gente, é porque era eu e meus dois irmãos. E aí, eu é que mais me dediquei. Acho que eu tinha por volta dos 9 anos. Ele mostrou pra mim um cilindro e uma tábua. E aí, ele dizia como é que era pra fazer. E aí, eu fui fazendo. E aquilo pra mim virou um brinquedo. E eu fui fazendo, passando um ano, 2 anos. Só que ele começou a ver e querer me ensinar malabares. Só que ele não sabia fazer. Ele simplesmente dizia, faz assim, assim. E eu não conseguia entender o faz assim, assim. E eu fui treinando do meu jeito, da forma que ele... E aí, a partir que eu tinha um programa chamado Vovó Malfalda, que apresentava no Canal 2. E aí eu assistia todo sábado, para ver se tinha algum artista de malabares, para poder entender como era que era o domínio. E aí foi de fato, quando eu comecei a ver, e eu fui aprendendo. Muitos truques eu tive que reaprender, porque eu via, achava que era de um jeito e era de outro. E aí eu fui chegando um momento que, acho que eu tinha uns 14 anos, ele foi convidado para ser professor de uma escola de circo chamada Arricico, e ela estava montada lá no sítio da Trindade, em Casa Amarela. E aí foi uma oportunidade dele me colocar. Mas quando eu cheguei na escola de circo, eu já estava fazendo malabares. Não tinha muito, mas fazia um domínio bem simples. E a partir daí eu passei um ano no processo na escola e eu aprendi perna de pau, aprendi acrobacia,
Aí eu comecei a fazer um pouco de palhaço e logo em seguida de um ano já quis montar uma trupe. E era meus 2 irmãos. E aí daí pra cá a gente trabalhou por 18 anos. E aí o processo de aprendizagem aqui era um pouco engraçado porque meu tio trazia elementos da seguinte forma. Ele, como era ele para ensinar a gente, para incentivar, era eu, meus 2 irmãos, e dizia assim, quem chegar daí pra cá ganha R$5. E a gente ficava tentando fazer malabares. E com isso a gente ia fazendo de tudo para chegar para ganhar aqueles R$5. E depois de muito tempo a gente começou a fazer aniversário de festa infantil, com recepção, apresentação não, mas a gente começou depois, acho que foi em 2005. 2005 a gente foi convidado para ir para a Escola Pernambucana de Circo, 2001, para a Escola Pernambucana de Circo, que estava lá no Buriti, para fazer parte de um espetáculo do Festival do Verme Garanhuns. Aí a gente participou do espetáculo, e desse espetáculo a gente terminou inserindo a trupe Circo. Mas aí eu também passei por vários outros momentos, como os Doutores da Alegria. Eu fui palhaço dos Doutores da Alegria. E hoje, dentro do circo, eu faço malabares, perna de pau, perofagia. O cilindro japonês eu não faço mais. 2 anos atrás, eu me acidentei. E eu rompi 3 ligamentos do meu joelho esquerdo. Então, eu tentando fazer uma pirâmide de cilindro. E aí eu reconstruí os ligamentos cruzados. Só que ainda estou para fazer uma cirurgia, mas eu estou fugindo dessa cirurgia porque eu sei que a recuperação é muito lenta e eu fico muito tempo fora do picadeiro. E hoje eu estou voltando. Fala pra gente como é que foi esse desafio de fazer a oficina de circo aqui na escola. Fazer uma oficina sempre é um desafio em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar é um desafio. Primeiro porque a gente não conhece quem são as pessoas que vai estar fazendo. E aí a gente sempre procura fazer com que eles entendam que é capaz de realizar aquele equilíbrio, fazer aquele malabares. Então, vem da minha parte, está incentivando, está mostrando, dando dinâmica para facilitar o processo. Mas foi prazeroso. Uma pena porque a gente tinha, o tempo era muito curto, a gente tinha apenas 1 hora, e aí a gente, os dias, às vezes, não batia porque tinha muita atividade na quadra, tinha educação física, aí às vezes os alunos saíam mais cedo, teve essas dificuldades, mas a gente conseguiu estar trabalhando aí pelo menos 1 hora por semana, que é muito pouco. Como é que foi a receptividade da escola e dos alunos para as atividades que você desenvolveu? Foi ótimo. A escola, inicialmente, ela abraçou a causa, acompanhou a gente no processo da chamada dos alunos para a oficina e foi perfeito. Os alunos nem se falam, né? É uma pena que a gente pensava que ia dar mais gente, né? Acho que tivemos no máximo, chegamos a ter 10 numa turma. Acho que hoje a gente está em 8, 6. E é isso, eu acho que se a gente tivesse mais tempo, a gente teria um resultado ainda melhor. E a outra, né? Pouco tempo, 1 vez por semana, a gente ainda está com uma grande quantidade. Diante da situação, a gente está com uma grande quantidade de alunos. O que é que você acredita que a gente pode melhorar para as próximas? Eu acho que a gente pode sim estar dialogando antes, né? Antes do projeto e também com a escola, não sei, pode ser uma escola, pode ser um projeto, um outro projeto social, e a gente vê formas para estar deixando bem amarradinho quantos dias, quantas horas, o planejamento certo, né? Que vai ter a duração da oficina. Quais são os seus projetos agora? O meu projeto, eu quero continuar, claro, sempre eu vou estar dentro do circo.
E tem um espetáculo para ser montado, eu tenho até, acho que tenho 4 meses. É continuar fazendo espetáculo, é continuar dando oficina, é passar a arte, essa arte que tanto me encanta, tanto que eu tenho o maior prazer de fazer, passar para os outros. Eles são os meus projetos. Você pode dizer para o pessoal que quer fazer oficina, que fez a oficina com você, que quer conhecer a arte do circo, pode olhar para a câmera e mandar uma mensagem. Convidar as pessoas que estão lá na sua casa para dizer, é o maior prazer. O circo, ele não é só uma coisa para mim trabalho. Ele me deixa mais vivo, mais presente para o dia a dia mesmo. Por exemplo, a gente tem certos momentos na nossa vida que a gente precisa ter um equilíbrio. Mas quando a gente não tem uma certa habilidade, a gente vai cair. E com a arte do circo, não só o equilíbrio, mas também tem a paciência, tem a coordenação motora. E isso tudo a gente pode levar para a nossa vida. E isso eu acho que é muito rico para qualquer ser humano. Em qualquer lugar que ele chegar, ele pode estar utilizando isso. A importância de passar esses ensinamentos para esses jovens e a satisfação nisso, como é para tu? Assim. Olha, é um prazer, porque o que eu passo, eu quero que ele sinta o que eu sinto com esse mundo. E eu acho não é fácil, é bem delicado. Eu às vezes fico até assim, sem palavras para falar, porque você consegue. Tem muita situação dentro de casa que você não consegue encontrar. E. Desculpa. E o circo, ele me deu vida, tem capacidade de basta querer. Se ele, diante de alguma dificuldade, encontrar, eles são capazes de conseguir, de aprender, capazes de, por mais difícil que seja, de realizar o seu sonho. Jackson, você pode falar à vontade, se você quiser. Eu não sei. Você quer falar com o mundo? Falar com o mundo. Sim, que alegria, velho. Eu não tenho outra coisa a dizer que minha paixão, o meu amor, claro. Tenho minha mãe, tenho minha esposa, tenho meus filhos, mas quando fala sim no circo, não sei o que eu seria se não fosse o circo. Por isso que eu sou tão apaixonado pelo circo. Circo, eu te amo. Canta uma pra gente? Oi? Canta uma pra gente, hein? Cantar? Eu não sei cantar, não. Mas o que a gente estava conversando logo cedo, né? Não é uma música, é uma chamada que os Pernambucanos sempre fazem quando vai dar início a um espetáculo. E ele fazia, é como se não tivesse um carro propaganda. E aí ele ia de carro de pau, a caráter de palhaço, e aí saía nas ruas, juntava uma pirralhada, antes combinava com eles o que é que eles tinham que dizer, e aí fazia, o palhaço dizia, Pompeu, Pompeu, aí a molecada dizia, tua mãe morreu, aí a cabeça do palhaço, aí eles diziam lá de baixo, urubu comeu, e aí tinha uns versos, né, que era para no decorrer não ficar sempre essa mesma repetição. E aquele garoto que estava embaixo, que
gritasse mais alto, no final ganhava o ingresso. Mas a música é isso mesmo. A música, só o trecho que eu não lembro muito bem, mas tinha esse, com o Popeu, aí que ele falava assim, olha a moça na janela, com a cara de panela. Olha a moça no portão, com a cara de sabão. Isso era os palhaços passando na rua, vendo as pessoas e interagindo com ela. E aí, quando chegava um momento, para não ficar sempre a mesma coisa, aí chamavam a gritaria do espirrar. Mas aí não é música, é uma chamada, é bem isso assim mesmo. O que é que mais te marcou no circo até hoje? O que você fez no circo? O momento principal assim, que você viveu dentro da arte do circo? Você fala no sentido triste ou no sentido assim, de caramba, Fala dos estou dois. aqui? Fala dos dois. O que me marcou mais foi quando eu sofri o acidente, né? Esse foi um momento que foi muito triste para mim. Pensei em desistir, porque eu achava que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. E é graças a uma trupe Carcará, que tem o William Santana, foi a pessoa que chegou para mim e começou a me incentivar, sempre estava conversando comigo, me chamava para os eventos, mesmo sem poder se apresentar, ele estava lá me incentivando para, eu não sei, eu acho que ele percebeu que eu estava querendo desistir dessa vida de circo depois do acidente. E a parte que eu me senti assim, caramba, eu tô aqui, eu acho que foi quando eu entrei no Doutores da Alegria. Entrei no Doutores da Alegria e eu vi que, porque até então eu não me via como palhaço. E aí eu fiz a seleção e teve um período de 40 pessoas, aí 20, aí 12, aí vamos para o teste prático dentro do hospital, aí ficaram só 6. E aí eu estava dentro desses 6. E aí eu fui aprendendo, claro, que o palhaço para mim é uma das mais difíceis artes que tem dentro do circo. E aí eu tô sempre aprendendo, e eu acho que eu continuo a aprender, não só ele e outros, porque circo é muito grande. É muita informação. A gente acha que quando tem milhares ainda para aprender. Fala um pouco de Jaboatão, do circo. Assim, se há uma perspectiva, o que é que a gente pode fazer? Olha, para ter uma perspectiva, para mim é sempre das grandes, porque como eu quero que esse circo esteja vivo e presente não só na minha cidade, mas em qualquer outro lugar. E aqui em Jaboatão é muito difícil. Não temos incentivo. É muito difícil um circo vir para armar. E se for um circo de pequeno porte, ele não tem um suporte da prefeitura. Se for de grande, tem que ser um lugar privado. E aí tem que ter grana para poder pagar todos os impostos. Mas é muito difícil, muito. E aproveitando que você vê que pouco circo vem para dentro de Jaboatão. E se vier, é lá para dentro da favela. Que aí não paga tanto aqueles impostos, tem aquela dificuldade de armar. E é sempre uma troca. Usa o terreno do dono para fazer uma limpeza, aí pega uma troca de água e é sempre assim. O que é que a gente faz para melhorar isso? Eu acho que tem mais incentivo, né? Parte da prefeitura. O município de Jaboatão incentiva mais. Eu acho que não só o circo, mas eu acho que poderia também trazer para dentro das escolas. Eu vejo uma escola como essa aqui, integral, e aí não criticando um aprendizado do dia a dia, né, que é o português, matemática, ciência, as aulas, mas eu acho que poderia ter um momento mais lúdico. Temos aí teatro, temos música, temos o circo, sabe? Tem tantos outros elementos que a gente pode estar, de vez de a gente chamar os alunos para continuar dentro da escola, às vezes a gente focar sempre nas atividades, termina afastando. E aí o prazer do aluno não estar na escola é por isso. Eu acredito que se tivesse mais circo, mais, vamos dizer, não só circo, mas uma atividade mais lúdica dentro das escolas,
eu acho que os alunos teriam uma presença maior, teriam um prazer maior de estar dentro da sala de aula, com o professor, com o diretor, com a escola em geral. Tudo bem, meu nome é Boris Trindade Júnior, quem me conhece me chama de Borica, quem não me conhece também pode me chamar de Borica, eu sou palhaço tapioca. Esse ano eu completei 38 anos de circo, né? E eu sou literalmente apaixonado pelo circo. E sou uma pessoa muito feliz, porque eu faço o que sei e faço o que gosto. Poucas são as pessoas que fazem o que gostam, né? Eu acho. As pessoas estão mais voltadas, estão mais preocupadas em uma profissão que lhe dê dinheiro. E quando eu optei em fazer circo, eu não teve esse foco. O meu objetivo era ser feliz. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata a Deus, muito grata à minha família, que me apoiaram, que me incentivaram a fazer arte, a viver e a sobreviver da arte. Eu sou muito feliz com o circo. Fala um pouco pra gente sobre a história do circo. Bom, na realidade existem várias teorias sobre a história do circo. Né? A teoria mais antiga que tem é que o circo começou na pré-história. Aí você fala, pô, como é que você tem registro que o circo começou na pré-história? Através das pinturas rupestres, né? Das pinturas das cavernas. Então chegou-se à conclusão que os maiores caçadores eram as pessoas que corriam mais, que pulavam mais, que saltavam mais, que tinham mais força. Né? Então, essa é uma da teoria de que o circo começou na pré-história, através da caça, através dos caçadores. Essa é uma das teorias, né, da história do circo. Como a gente também diz que o circo começou em Roma, né, com a política do pão e circo, do Coliseu, como a gente também diz que o circo começou nas feiras públicas. Quer dizer, existem várias vertentes, né? Eu acho que todas têm um ponto em comum, que é o circo, né? Então, eu acho que essa história de que o circo começou na pré-história faz sentido através das pinturas rupestres, que o circo também começou nas feiras livres, né? Daí a gente tem uma grande influência da comédia dell'arte, porque antigamente grandes companhias eram incentivadas, patrocinadas pelos reis e pelos nobres, então não se podia usar o texto, a não ser que fosse o texto oficial, daí vem a pantomima, né? E também a política do pão e circo, do Coliseu, né? Que em Roma. E também faz sentido todas essas, eu acho que todas elas se completam, todas elas têm o seu viés, o seu ponto em comum, que é o circo, né? O circo, na realidade, eu sempre digo às pessoas que o circo também é uma arte uterina. Eu acho que o circo começou, é uma característica fundamental do circo ser uma arte uterina, que o circo vem de geração em geração, é uma arte familiar que vem de pai para filho, né? E também, hoje em dia, nós temos as escolas de circo, né? Que é uma coisa mais moderna, uma coisa mais contemporânea. Se você for parar para analisar as grandes famílias de circo, ela vem através dessa coisa de geração, de pai para filho, porque o circo em si, além do circo ele ser sempre contemporâneo à sua época, o circo sempre está à frente da sua época, o circo também sempre funcionou como uma escola, através dos saberes, através da oralidade, né? De pai para filho. Né? Mas o circo, a escola, é uma característica nossa, né? O circo, a escola de circo, né? É uma coisa muito contemporânea, que eu acho que vem da década de 80 para cá, com os circos sociais, mas isso eu vou falar um pouquinho mais adiante, quando a gente for falar especificamente do circo em Pernambuco, né? Então, acho que esse viés a gente não pode perder do circo dessas teorias, né? O circo brasileiro, ele chega ao Brasil através dos imigrantes. A gente fala que uma das características do circo, além do circo ser uma arte uterina, o circo é nômade, né? Então, uma das teorias é que o circo veio para o Brasil através dos povos ciganos e também dos imigrantes, né? Então, são fatores que marcam a história do circo do Brasil, né? Então, a gente pode citar várias famílias, a família Olimeche mesmo, né? Inclusive, um dos fundadores da Escola Nacional de Circo, acho que um fundador da Escola Nacional de Circo, Luiz Olimeche, é uma família tradicional de circo, a família Olimeche, que veio para o Brasil, como várias outras famílias, como a família Tangará e muitas outras, né? Então, o circo, ele tem essa característica de ser nômade, né?
de ser cigano, né? Então essa coisa eu acho que é muito bacana do circo. E essa coisa dos saberes, né? Da oralidade do circo, dos conhecimentos serem de pai para filho, né? E isso vem de geração em geração. E se você olhar hoje o circo que a gente chama de circo contemporâneo, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, que é o Cirque du Soleil, né? Que é uma companhia canadense, né? O circo contemporâneo nada mais é do que uma roupagem do circo tradicional. O que diferencia do circo contemporâneo é que o circo contemporâneo, ele conta uma historinha, né? Começo, meio e fim. Todo o espetáculo no circo contemporâneo tem uma das características, que para mim é a principal, é essa história, começo, meio e fim, e uma roupagem, uma releitura dos circos tradicionais. Porque os circos tradicionais, a essência do circo tradicional é o cabaré, né? É o vaudeville. O circo tradicional, ele não conta uma história com começo, meio e fim. São números, né? São números, são números, são números. É um espetáculo de variedade, é um varieté, né? Então, o circo tem toda essa formação até a gente chegar no circo contemporâneo. Então, eu acredito muito de que o circo realmente começou na pré-história, porque essa é uma característica dos caçadores, né? A gente tem também essa coisa que são características do circo brasileiro, a cultura popular. Por isso que a gente chama brincantes, né? O nome da nossa companhia, que é a Companhia Brincantes de Circo, a gente remete isso, aos brincantes, aos folguedos. Então, o palhaço brasileiro, ele é um palhaço genuinamente nosso, que é diferente do palhaço europeu. Porque o palhaço europeu, ele vem muito da pantomima, ele vem muito da mímica, né? Eu vou usar uma palavra, técnicas clownescas ou técnicas chapelianas, né? Então, ele não é um palhaço verborrágico, ele é um palhaço gestual, né? Que a gente sempre fala que o gesto é uma linguagem universal. Já o palhaço brasileiro, que ele tem toda essa influência dos brincantes, dos folguedos, né? Ele tem duas características que eu acho que são fundamentais e vale a pena a gente ressaltar. O palhaço brasileiro, primeiro, ele é verborrágico, né? Ele tem muito do uso da palavra, e segundo, da música, do instrumento, porque o palhaço brasileiro, como ele vem dos folguedos, ele toca o instrumento, que é uma característica. Então, o palhaço brasileiro, além de ser verborrágico, ele é instrumentista e ele é cantor. Aí, daí, por isso que a gente vê as paródias, né? Que a gente chama da chula. Né? Um exemplo de uma chula que tem mais de 200 anos é essa, por exemplo. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua, e o palhaço que é ladrão de mulher. Então, isso é uma chula, né? Que é uma coisa genuinamente nossa, brasileira, que vem dos folguedos. A lona é o circo como a gente conhece, esse circo moderno, esse circo contemporâneo, é diferente do circo. Isso é uma coisa muito contemporânea da lona. Porque o primeiro registro que a gente tem de circo mesmo começou no século XVIII, na Inglaterra, com um oficial inglês chamado Philip Astley. Era um sargento da cavalaria inglesa. Por volta de 1764, se eu não me engano, por volta do século XVIII, né? Philip Astley, ele introduziu o picadeiro e introduziu o animal ao circo, né? Então era um anfiteatro, era um circo a céu aberto. E ele introduziu o picadeiro tinha aproximadamente 13 metros redondo. Como ele era um oficial da cavalaria inglesa, o picadeiro com 13 metros redondo facilitava com que o artista, né, ficasse em cima do dorso do cavalo por causa da força centrífuga. Isso é física. Então, ele traz toda essa influência da cavalaria, do exército, né? Tanto é que o primeiro animal a entrar no circo é o cavalo, no picadeiro, né, com essa forma picadeiro redondo, de 13 metros redondo, né? E intercalava com os números dos saltimbancos, de acrobacia, de palhaços, entende? Então, essa estética do circo contemporâneo da uma lona, que a gente chama de circo americano, é uma coisa genuína, é uma coisa muito nova, é uma coisa da gente. O circo não começou com essa estética de lona, ele era céu aberto. Tanto é que depois, quando o circo, a gente fala
do circo do pau fincado, a gente fala do circo tomara que não chova, que só tem empanada lateral, a gente fala do circo de beco, que era uma rua sem saída, né? Que é um beco, uma rua sem saída. A lona, que a gente chama de lona americana, né? A lona da empanada, tem uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, que os primeiros circos, as primeiras empanadas, além do circo ser fechado lateralmente, ele tinha coberta. Essa coberta ela era feita de um tecido de algodão e ela era encerada com parafina, né? Por isso que ela era muito inflamável, né? Tanto é que os maiores incêndios que aconteceram no Brasil, um foi no circo, né? Que a gente conhece até hoje, que é o circo americano. Está entre os 3 maiores incidentes de incêndio no Brasil. O circo americano, que era daquele palhaço Gentileza, Gentileza gera gentileza, a Boate Kiss e o incêndio do apartamento Joelma, em São Paulo. São os 3 maiores casos de morte e incêndio no Brasil. E um deles foi no circo americano. E se diz que esse incêndio, está comprovado, foi um incêndio criminal, né? Foi provocado esse incêndio, né? Então, hoje em dia, as lonas que a gente conhece, essa lona, ela é anti-chama, é antifungo, ela tem proteção UV, né? Então, é uma lona mais requintada, né? Tem todo um processo, todo um cuidado. Mas não começou aí. O circo começou a céu aberto. Algumas pessoas falam, o circo está morrendo. Não, o circo não está morrendo e o circo não vai morrer nunca. Por quê? Primeiro, porque o circo, como eu disse, volto a repetir, ele é de vanguarda, ele está sempre à frente da sua época. Ele está sempre se reinventando. E segundo, dentro de nós, existe uma criança. E quando a gente fala de circo, a gente remete ao palhaço, a gente remete à pipoca, a gente remete ao algodão doce. Isso está sempre na nossa infância, né? Na nossa memória. Outra característica do circo que a gente pode ressaltar é que quando o circo chegou no Brasil, o circo, além da parte artística, tem a parte do zoológico, né? Porque o circo também é essa característica. Muita gente não fala sobre isso, ou não pegaram isso. Os circos, quando eles vinham, eles tinham a lona que ficava exposta os animais e tinham a lona onde tinham os espetáculos. Então, durante o dia, você poderia pagar uma taxa para poder visitar os animais. Então, ele também tinha essa função de zoológico e também tinha os animais que eram utilizados dentro do picadeiro. Mas isso foi se perdendo. Por que foi se perdendo? Primeiro, porque existe uma lei no Brasil hoje que é proibido animal no circo. E eu sou a favor, apesar do conceito histórico, né? Eu acho que o lugar de animal é na floresta, a fauna e a flora. A gente tem que preservar. Mas tem a tradição, é muito polêmico, mas eu sou contra animal no circo. Apesar da história, apesar da tradição. Mas eu particularmente sou contra. Acho que o lugar de animal é na floresta. E isso ele foi se perdendo. Porque aqui no Brasil, quando a gente sempre quando os circos chegaram antigamente, muitos circos, eles vinham de navio e depois toda a trajetória era feita através de carroças, através de animais. Depois veio a ferrovia, depois veio a rodovia. Mas até chegar onde a gente chegou, durante esse processo de translado da companhia de uma cidade para outra, muitos animais iam morrendo devido ao clima, devido à dificuldade. Então, a partir daí, foi que o palhaço brasileiro foi tomando uma vida, a partir daí que o palhaço brasileiro foi tomando outra conotação. Porque as pequenas companhias, né, que eram feitas de famílias, e quanto menor a família, o poder aquisitivo era menor, então você tem que investir nos números artísticos e no palhaço. Tanto é que os pequenos circos, você tem entre um número e outro o palhaço. Por isso que o palhaço é forte. E, além disso, você tinha também, que é uma característica do circo brasileiro, o melodrama. Porque o palhaço brasileiro, além dele ser verborrágico, além dele cantar, ele interpretava através do melodrama. Eu estou falando de uma forma muito síntese, né? Muito objetiva. Então, são características do circo brasileiro. Porque a gente tinha muita dificuldade nesse translado, o clima era um clima quente, ainda é. Então os animais iam morrendo, então as companhias iam diminuindo e iam ter que investir na destreza, né? A gente tem que investir nos números, né? Tem que investir
nos palhaços. Conta um pouco sobre a tua história e como é que ela se encontra com a história do circo pernambucano. Olha, o circo pernambucano, eu acho que ele tem um papel fundamental na história do circo social do Brasil, né? A minha história como artista começou há 38 anos atrás. Na realidade, eu venho de uma família tradicional, né, de advogados. Meu pai também era advogado. Meu tio, meus primos, enfim. Mas meu pai, antes de ser advogado, ele começou a fazer teatro com Barreto Júnior. Tanto é que, não sei se vocês conhecem Barreto Júnior, era o teatro de revista, né, naquela época. E hoje ele é homenageado aqui em Recife, na Praia de Boa Viagem, especificamente no Pina, tem o Teatro Barreto Júnior. Então, meu pai começou a fazer teatro com Barreto Júnior. Meu pai era bilheteiro de Barreto Júnior. E depois, meu pai se apaixonou pelo teatro, né, e parou de fazer teatro, começou a fazer faculdade, se formou advogado criminalista e voltou a produzir. Então, eu sempre tive contato com a arte, porque papai sempre foi produtor teatral. Mas eu me lembro muito bem que eu adolescente, final da adolescência, comecei a trabalhar com teatro com o papai e ao mesmo tempo fazia faculdade de Direito. E falei para papai, eu não quero fazer Direito, não estou feliz fazendo Direito. Aí papai falou para mim, meu filho, não importa o que você vai fazer na vida, a única coisa que eu quero é que você seja feliz, e o que você escolher fazer na vida, procure fazer bem, procure ser o melhor. Você pode nem ser o melhor, mas procure ser. Aí eu disse, papai, eu quero estudar teatro. Aí eu fui para São Paulo estudar teatro. Eu fui estudar teatro na Escola de Teatro Macunaíma. E quando eu cheguei lá, eu soube que em São Paulo tinha uma escola de circo. E como eu fiz ginástica olímpica dos 10 aos 22 anos de idade, eu não queria mais estar competindo, né? Até procurei alguns clubes me formar. E na época tinha o Pinheiro, que era um dos melhores clubes que tinha ginástica. E tinha o Minas Tênis Clubes também em Minas, era uma grande rivalidade. Mas eu disse, papai, não estou afim de fazer mais ginástica olímpica não. Passei a vida toda fazendo ginástica olímpica, aquela coisa de obrigação, de competição. Eu fui na escola de circo. Cara, quando eu pisei na escola de circo, foi amor à primeira vista. Paixão, eu disse, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero na vida. Então, como eu cheguei na escola de circo, já com a base da ginástica olímpica, já fazia acrobacia de solo, né, que a gente chamava ginástica de solo na época. Fazia trampolim, fazia mini tramp. E Zé Wilson, que era o dono da escola Picadeiro, Circo Escola Picadeiro, falei, rapaz, venha dar aula aqui. Aí ele me deu uma bolsa. Em troca, eu dava aula de acrobacia de solo, né, e fazia a escola de circo. Aí eu me apaixonei por palhaço. Eu tive a honra de ter Picolino, Roger, né, mestre Roger, como meu mestre, como meu tutor de palhaçaria, e Zé Wilson como meu tutor de trapézio de voos. Né? Eu tive grandes mestres. Aí eu fiz a escola de circo Picadeiro, o curso foram 4 anos, e eu falei para mim mesmo, eu acho que quando eu voltar para Recife eu vou fazer um projeto de circo social. Porque eu tive um patrocinador. Meu pai bancou, apesar de eu não pagar a escola, mas meu pai me dava uma grana por mês para pagar aluguel, alimentação, né? Enfim. Então eu vim de uma realidade social que as pessoas não tinham, então eu não achava justo essa gama de conhecimentos ficar só para mim. Eu acho que tem 2 coisas que a gente pode dar que não nos faz falta. Uma é amor e a outra é conhecimento. Então eu achava que era um dever cívico e moral meu dar às pessoas a oportunidade que eu tive. Porque poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Porque meu pai pagou para eu estudar em São Paulo, meu pai pagou para eu estudar no Rio, na Escola Nacional de Circo. Fiz curso na França, fiz curso na Argentina, para o Chile. Tudo meu pai pagou. Então eu tinha um patrocinador, porque meu pai acreditou no meu sonho. Tá vivo, moço? Não, meu pai morreu. Morreu de Covid, no desgoverno. Né? Eu devo muito a meu pai. Muito. O que eu sonho. Eu devo a meu pai, sabe? Porque meu pai acreditou no meu sonho. E quando eu voltei para Recife, eu disse, papai, eu quero criar uma escola de circo. Aí nessa época existia um projeto chamado Circo Ioiô, entre 80 e 90, porque a escola de circo foram 4 anos. Eu voltei para Recife na década de 90. Aí em Recife já existia um projeto chamado Circo Ioiô, no Secórnio, com a Madre Escobar. Era um projeto de circo social. A gente não sabia que era circo social, mas era um projeto voltado para jovens em situações de vulnerabilidade social. E a Madre Escobar me convidou para fazer um curso com Alain, era um cara do Circo do Soleil, que veio para Recife dar uma capacitação
no Circo Ioioi, no Secone com a Mário Escobar. Aí eu fiz essa capacitação e lá eu conheci Zezo, José Clementino de Oliveira. Aí eu falei, Zezo, eu tenho um sonho, cara, eu quero fundar uma escola de circo. E como você é formado em pedagogia e é um cara de uma sensibilidade, de uma visão, olha, eu tenho uma gratidão tão grande a Zezo, velho, tão grande. Tem duas pessoas que eu sou muito grato, meu pai e Zezo. Zezo porque acreditou em mim, também. Ele disse, vamos formar uma escola de circo, velho, você fica na parte pedagógica, eu quero fazer a direção executiva e você faz a direção pedagógica. Ele falou, eu topo, mas com duas condições. Qual é? Primeiro, eu não quero receber, Zezo falou. E segundo, eu quero carta branca para formar a equipe. Você tem. E falei para papai, então durante 3 anos, meu pai manteve a Escola Pernambucana de Circo. Todo mundo tinha um salário, menos eu e Zezo. Eu não recebia e Zezo também não recebia. E as pessoas que trabalharam na escola durante 3 anos aproximadamente, que foi a frente que eu fiquei da Escola Pernambucana de Circo, papai manteve o salário das pessoas, papai comprou a lona de circo, papai instrumentalizou a escola. Então eu sou muito grato a meu pai. E também sou muito grato a Zezo por acreditar nessa minha loucura. Então nós dois, eu e Zezo, juntamos, né, e criamos a Escola Pernambucana de Circo. A escola tem aproximadamente 25 anos. E Zezo falou, Borica, vamos montar a Escola Pernambucana de Circo ali na Torre Malakoff. A gente não sabia que era a Torre Malakoff ainda, mas no Recife Antigo, na comunidade do Pilar. Porque nessa época a comunidade do Pilar tinha o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Aí eu disse, vamos. Onde? E a gente começou a procurar espaços. Aí na época a Torre Malakoff, o Recife estava literalmente abandonado. Literalmente abandonado. Era o governo de Jarbas Vasconcelos. Jarbas estava restaurando o centro do Recife, foi quando começou a restaurar pela Rua do Bom Jesus, tinha uma visibilidade, e estava lá a Torre Malakoff. E a Torre Malakoff pertencia ao governo do Estado. Na época, o governador era o Dr. Miguel Reis de Alencar. Eu procurei a Fundarp, a Secretaria de Cultura. Quem estava à frente era o mestre Ariano Suassuna. Ariano acreditou totalmente no projeto, nos deu carta branca, só disse uma coisa, olha, vocês podem usar a Torre Malakoff, mas a torre vai ser restaurada. Quando a torre for restaurada, vocês sairemos. Então, nós montamos a Escola Pernambucana de Circo, né? Na Torre Malakoff, na área externa da Torre Malakoff. Montamos uma lona na área externa da Torre Malakoff e criamos um projeto lá. Botamos banheiro, não existia banheiro. Então, toda essa parte foi criada de banheiro, aquisição de material, tudo na Torre Malakoff. E Ariano pediu para a escola se chamar Gran Circo Arraial. Esse é o nome da Escola Pernambucana, do CNPJ. E o nome fantasia ficou Escola Pernambucana de Circo, né? Tanto é que é o nome que a gente usa até hoje. Aí, a partir daí, junto com o Zezo, nós criamos a Escola Pernambucana de Circo. Genuinamente, tínhamos o projeto Circo Social Oi, 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 a Escola Pernambucana de Circo. No Rio de Janeiro tinha um projeto Se Essa Rua Não Fosse Minha, que era ali na Lapa. E em Goiás, ou era Goiânia, também tinha outro projeto de circo. Daí se surgiu, simultaneamente, o Circo Social. Que o Circo Social é genuinamente brasileiro. É uma coisa nossa, que foi exportada para o mundo. Aí se criou a rede de circo do mundo, o Circo de Soleil. Eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, me desculpem. E começou a sistematizar todo esse processo de circo social e nos capacitar. Eles nos capacitavam não com dinheiro, né? Mas com professores. Eles mandavam professores e faziam também doações de materiais e capacitavam os professores para a gente multiplicar. Então, a partir daí, começou-se o circo social, que é uma coisa genuinamente brasileira, genuinamente nossa, né? Então, Pernambuco, Recife especificamente, faz parte desse processo. Eu acho que o circo brasileiro ele tem uma característica, tem algumas características, né? Uma, que é o palhaço, que ele é verborrágico. Segundo, a gente tem o melodrama circense, teve durante um determinado período. E o circo foi tão importante que a Semana de Arte Moderna, de 22, o Piolim foi homenageado, né? O palhaço Piolim. Para você ver a importância do circo do Brasil. E o circo social. Né? O que a gente tem de mais contemporâneo hoje no Brasil, eu acho que é o circo social. Porque ele é um multiplicador. Né? Se você vê,
a quantidade de escolas de circo, elas são, eu te digo, sem sombra de dúvida de errar, no mínimo, 90% das escolas de circo do Brasil são escolas de circo sociais ou são genuinamente de escolas de projetos sociais. E muitas companhias de circo que se formaram hoje são pessoas que saíram de projeto social. Agora eu queria dar ênfase a 3 escolas de circo no Brasil. Uma é o Circo Escola Picadeiro, né, de Zé Wilson, que é em São Paulo, que é uma coisa que a gente não pode negar, que Zé Wilson ele tem um papel fundamental na história do circo do Brasil. Zé Wilson, ele resgatou, ele trouxe o picadeiro para o palco italiano. Tanto é que na década de 90, entre finais da década de 80 e início da década de 90, teve um boom de circo no Brasil, com um espetáculo chamado Burrei, Folias Físicas, Patafísicas e Musicais. Direção de Cacá Rossé, da companhia Unitorrinco, e Zé Wilson fez toda a direção circense do espetáculo. Então ele trouxe para o picadeiro, o palco italiano, o circo. Então acho que foi um boom do circo do Brasil, né? E a partir daí, você tem grandes companhias. Em São Paulo, você tem a companhia Os Fratellis, você tem a companhia Os Parlapatões, você tem a companhia Circo Mínimo, você tem a La Mínima. Todas essas companhias são oriundas do Circo Escola Picadeiro, de Zé Wilson. E Zé tem um papel fundamental, né, no circo, na história do circo do Brasil. Você tem no Rio de Janeiro a Escola Nacional de Circo, que é uma escola técnica federal, né? É uma escola que, inclusive, é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Educação. É de um papel, a Escola Nacional de Circo, fundamental na história do circo do Brasil. E a Escola Picadeiro, e a Escola Piolim, em Salvador, né? E antes dessas escolas, a primeira escola de circo no Brasil, que começou, foi a Escola Piolim, que ela funcionava nas arquibancadas, lá na Escola Piolim, no Pacaembu. Era embaixo das arquibancadas do estádio do Pacaembu. Quando eu digo que o circo é uma arte uterina, também é uma arte uterina, e começou como uma arte uterina, sendo transmitida de geração em geração, de pai para filho. Por isso que eu acho que o circo não vai morrer nunca. Apesar de que, hoje em dia, muitas famílias de circo, os filhos estão deixando de fazer circo para fazer outras coisas. Mas os que continuam fazendo, vai continuar essa formação. E a outra formação, que são das escolas, né? As escolas é uma coisa mais contemporânea, mas muitas delas vêm de projetos sociais e são oriundas de projetos sociais. Olha, como artista e como educador, eu acho primeiro que todo mundo devia fazer circo. Porque a primeira coisa que a gente aprende no circo é usar a primeira pessoa do plural, nós. Porque ninguém monta um circo só. Ninguém transporta um circo só. E ninguém monta um número só. Por mais que você diga, o meu número é solo. É solo na hora que você apresenta. Mas você tem um diretor de cena, você tem um diretor de movimento, você tem um sonoplasta, você tem um iluminador, você tem, tem todo um contexto, você tem um figurinista. Então, a primeira coisa que a gente faz no circo social é aprender a usar a primeira pessoa do plural, nós. Então, a partir do momento que a gente toma consciência, a sociedade como um todo, toma consciência que a gente usa a primeira pessoa do plural, nós, a gente já começa a ter outra conotação. Porque a sociedade é muito voltada para o seu umbigo. Eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A gente pensa no individual e não no coletivo. A gente tem que pensar no coletivo para ter um mundo mais justo, mais humano e mais igualitário. Segundo, me deixa muito triste verem as pessoas usarem um nariz de palhaço, né? Nas passeadas, não sou palhaço, não sei o quê. Se as pessoas soubessem o significado da palavra palhaço, da seriedade, da missão do palhaço, não usariam isso. O palhaço é a menor máscara do mundo, mas com um poder de transformação enorme. Todo palhaço tem uma missão. Ele tem uma flor dentro do coração. E tem que pegar essa flor e essa pétala, dividir com as pessoas, né? E terceiro, faça um circo. Porque quando você faz uma cambalhota, você vai ver o mundo por outro ângulo. Quando você está de cabeça para baixo, você vai ver o mundo por outro ângulo. Quando você está andando na perna de pau, você cai,
você tem que aprender a se levantar. Então eu estou fazendo uma analogia. Quando você está andando no arame, você vai sair do ponto A para o ponto B. Você vai sair da banquilha para chegar na banquilha. Nesse trajeto, você vai cair. Mas o problema não é cair. O problema é saber se levantar de cabeça erguida. Né? Então no circo, eu aprendi várias coisas. Duas, primeiro, que ninguém é tapete para ser pisado. E segundo, que todo mundo precisa de uma mão para se levantar. Então, como arte educador e como circense, eu acho que a gente tem que passar esses princípios para pessoas. Acreditar no coletivo, acreditar no seu sonho e que tudo tem um ponto de partida. Agora que a gente não pode desistir, que nesse trajeto a gente vai cair várias vezes, mas a gente tem que ter objetivo, a gente tem que ter foco e a gente tem que acreditar. O sucesso é simples, é persistência. Agora, a conotação de sucesso é subjetiva. O que é sucesso para você talvez não seja para mim. Né? Mas uma coisa eu sei, que eu aprendi com o circo, é que a gente aprende brincando e com o circo a gente vai longe. Porque o circo consegue chegar onde o sinal da televisão não chega. O circo ele leva a cultura nesses rincões. Tem lugares que a internet não chega, mas o circo chega, levando riso, levando cultura, levando formação, levando informação. Existe uma diferença muito grande que a gente tem que estar atento. Informação é diferente de conhecimento. Informação a gente tem, a gente vive na era digital, é só tocar. Mas conhecimento é o que a gente assimila. Formação é diferente de conhecimento. E o circo está vivo até hoje através de gerações, através de conhecimento, mesmo que seja de uma forma verborrágica, mesmo que seja de uma forma oral, ele está vivo. Vou falar para você que está aí, você que está nos assistindo, nunca deixe de prestigiar o circo, não só o circo grande, mas principalmente o circo pequeno, o circo de periferia, o circo mambembe, porque são eles que são os grandes artistas. São eles que fazem essa arte persistir, sobreviver, chegar nos grandes centros. Hoje existe o Circo du Soleil, existem as grandes companhias, mas eles bebem da fonte, do circo pequeno, do tradicional. Então vamos manter essa arte viva, gente. Vamos prestigiar, vamos se fazer presente, vamos valorizar, vamos tirar o nosso chapéu, vamos bater palma e vamos receber o circo de braços abertos. Não me abandone, circo, pois eu te amo e serei sempre tua. 1000 beijos dessa que muito te quer, Índia Morena.